Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para a nossa quinta pregação neste tempo de Quaresma. Nós estamos seguindo as pregações feitas pelo Cantalamessa, que agora é cardeal, e ele faz a pregação para o Papa e para a Cúria Romana todos os anos, tá certo? Então vamos acompanhar o texto, vamos entrar em oração, vamos preparar para que nessa Semana Santa nós possamos de verdade ter um encontro íntimo com Jesus Cristo, nos entregarmos na cruz com Ele na Sexta-feira Santa e podemos ressuscitar no domingo de Páscoa. Vamos fazer a nossa oração, podemos fazer todos juntos. Nossa Senhora do Silêncio, pedimos hoje a sua intercessão para que neste tempo de Quaresma possamos silenciar a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. Amém. Então, o tema que Cantalamessa trabalhou é retorne a si mesmo, a verdade habita no interior do homem. Então, esse é o tema principal que nós estamos trabalhando nesses 5 domingos, o tempo da Quaresma, que vem de Santo Agostinho. Então, vamos resumir um pouquinho o quarto encontro, tem feito sempre assim. A gente faz uma pequena colocação, alguns tópicos daquilo que foi os destaques feitos na última pregação. A adoração pode ser preparada por uma longa reflexão, mas termina com uma intuição. E como qualquer intuição, ela não dura muito tempo. Então, por mais que eu prepare, fique, espere, me proponha ficar o dia inteiro rezando, ou faça 1 hora, 2 de meditação, na verdade o encontro íntimo com Deus é uma coisa rápida, é uma intuição que acontece, tá? Então pode ter um longo momento de preparação, mas o encontro ele é rápido. E nesse encontro rápido temos uma comunhão plena com Deus. É isso que acontece quando nós entramos em adoração ao Senhor, quando nós entramos em comunhão com Ele, tá? Uma expressão de adoração mais eficaz que qualquer outra palavra é o silêncio. O que é adorar? É ficar em silêncio. Ficar em silêncio para poder escutar a Deus, para permitir que Deus possa agir em nós através da escuta. Então, adorar, em especial, é ficar em silêncio, ficar quieto. Adorar, de fato, é consentir, é deixar Deus ser Deus. Então, olha que bonito isso aqui. Adorar é consentir, é permitir a ação de Deus. Eu paro, eu fico quieto, me disponho a isso, eu aceito, eu quero, eu permito, eu consinto a ação de Deus, né? Então, parar, adorar, é deixar Deus agir, é consentir, deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus da nossa vida, deixar Deus ser Deus da nossa história. Com a adoração, se imole e sacrifica o próprio eu, a própria glória, a própria autossuficiência. Então, é deixar eu de lado para que Deus possa aparecer. Adorar é isso. Eu fico quieto, a minha existência, a minha autossuficiência, meu ego desaparece, para que Deus possa aparecer e possa ser tudo em mim, possa ser um comigo. Na adoração já se antecipa o retorno de todas as coisas a Deus. Exatamente. Todas as coisas saíram de Deus, da unicidade criada por Deus, e todas as coisas voltarão para Deus, né? Então, no fim dos tempos, na parousia. Mas quando eu paro, fico quieto, medito, já antecipo essa experiência de união com Deus. Por isso que a adoração, a contemplação, esse momento de silêncio é tão importante. Eu entro em comunhão plena com Deus. Eu sinto totalmente a sua presença, né? Eu experimento, então, essa presença de Deus em todas as coisas. Essa unicidade com Deus. Por isso que ele diz aqui que, então, a contemplação, a adoração, ela antecipa o retorno de todas as coisas com Deus. Na adoração, a luz de Deus penetra aos poucos no coração e o cura. Esse é o objetivo principal. A gente para, fica quieto, silencia, se coloca diante de Deus em adoração e permite a ação de Deus entrar em nossos corações e nos curar de todos os males. Para esse quinto encontro, nós vamos usar a pregação do Advento Cantalamessa. Nós temos usado as 4 primeiras, usamos as 4 que ele fez na Quaresma. Mas eu queria colocar um pouco a figura da Virgem Maria, né, para a gente. Nós sempre pedimos a proteção da Virgem do Silêncio, para que possa nos ajudar a silenciar. Então achei oportuno, nesta quinta pregação,
colocar a primeira pregação do evento 2019, feita dia 6 de dezembro de 2019, pelo Frei então Cantalamessa. Então vamos acompanhar um pouquinho essa pregação que ele faz sobre a Virgem Maria. Quando Maria chegou à casa de Isabel, esta a acolheu com grande alegria e, cheia do Espírito Santo, exclamou: Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A grande coisa que aconteceu em Nazaré, depois da saudação do anjo, é que Maria acreditou e tornou-se assim mãe do Senhor. Maria acreditou. Maria teve fé. Não há nenhuma dúvida que este acreditar se referia à resposta de Maria ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a Virgem Maria acreditou e a Virgem Maria se entregou nas mãos de Deus para que ele pudesse agir na vida dela. Com estas poucas e simples palavras, realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé da história do mundo. Olha só, hein? Vou repetir, que bonito. Com essas poucas e simples palavras, realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé da história do mundo, de toda a humanidade. Então, Frei Cantalamessa está dizendo que esse ato de fé de Maria foi o maior ato de fé que a humanidade já presenciou. Essa palavra de Maria representa o cume, o auge de qualquer comportamento religioso perante Deus, porque expressa da maneira mais elevada a passiva disponibilidade. Passiva porque entrega, receber, está aberta a receber, disponível à ação de Deus. Unida à ativa prontidão, recebo Deus, age em mim, estou pronto para agir conforme a vontade de Deus. O vazio mais profundo, acompanhado da maior plenitude. Eu fico vazio total, vazio em silêncio, para que a plenitude de Deus possa agir em mim, me deixar pleno, completo, perfeito. Com esta sua resposta, escreve Orígenes, é como se Maria dissesse a Deus: Eis-me aqui, sou uma tabuinha para escrever. O escritor escreva o que quiser. Faça de mim o que quiser o Senhor de todas as coisas. Ele comparara Maria à tábua encerrada. É uma tábua para escrever, que no seu tempo usava-se para escrever. Nós hoje poderíamos dizer que Maria oferecesse a Deus como uma página em branco, na qual pudesse escrever tudo o que ele quiser. Num instante que nunca mais vai desaparecer e que permanece válido por toda a eternidade, a palavra de Maria foi a palavra da humanidade, da entrega. O seu sim foi o amém de toda a criação ao sim de Deus. Karl Rahner, um dos maiores teólogos que nós já tivemos. Então, a palavra é um sim não apenas em Maria, porque Maria simboliza a Eva, então Maria simboliza toda a humanidade. Quando Maria diz sim a Deus, não é apenas Maria que está dizendo sim a Deus, mas ela simboliza toda a humanidade que diz esse sim a Deus. É a permissão para que Deus possa agir, não apenas na figura dela, na Virgem Maria, mas para que Deus possa dizer sim a Deus em nome de toda a humanidade, para que Deus possa agir em cada um de nós. É como se nela Deus interpelasse de novo a liberdade criada, oferecendo-lhe uma possibilidade de resgate. Este é o sentido profundo do paralelismo Eva-Maria, caro dos padres e a toda a tradição. O que Eva tinha atado com a sua incredulidade, Maria desatou com a sua fé. Então, Eva não acreditou em Deus. Eva não acreditou no amor de Deus, não teve fé em Deus, não creu em Deus, no amor de Deus. Por isso que foi expulso do paraíso, por isso toda a consequência do pecado original. Maria, ao contrário, é aquela que tem fé plena em Deus, que acredita em Deus e acredita no seu amor benevolente para cada um de nós. Pelas palavras de Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, percebe-se como, já no Evangelho, a maternidade divina de Maria é entendida não só como maternidade física, mas muito mais como maternidade espiritual fundada na fé. Então, ela é mãe de todo mundo, não apenas uma mãe carnal, mas ela é uma mãe espiritual, é um sim a Deus, Então, essa maternidade de Maria divina é porque ela permite a ação de Deus completamente nela. É nisso que se baseia Santo Agostinho quando escreve: a Virgem Maria, acreditando, deu à luz aquele que acreditando concebera.
depois que o anjo lhe falou, cheia de fé, né? Fide plena, cheia de fé, concebendo Cristo, antes o coração do que no seio. Ela respondeu, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Né? Então ela concebeu Cristo antes no coração do que no seio. Então é uma concepção espiritual, ela permite a ação de Deus. E porque ela permite a ação de Deus, ela permite que Deus possa agir plenamente nela, então depois assim ela fica grávida do Espírito Santo para conceber Jesus Cristo encarnado em toda a humanidade. A plenitude da graça por parte de Deus corresponde à plenitude da fé por parte de Maria. Ao gratia plena, o fide plena. Então, a plenitude da graça por parte de Deus corresponde à fé de Maria. Então, a graça de Deus age nela em plenitude, né? Ave cheia de graça, plena de graça, porque ela está plena de fé. Da plenitude da fé, a confiança total de Maria em Deus fez com que a graça plena pudesse agir nela e agir também em nós, em toda a humanidade. Por isso que Maria é nossa intercessora. Maria é a única que acreditou em situação de contemporaneidade. Ele vai explicar. Isto é, enquanto a coisa estava acontecendo. Então, contemporaneidade significa no momento que está acontecendo. Antes de qualquer confirmação ou convalidação por parte dos eventos da história. Acreditou na mais total solidão. Jesus disse a Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Maria é a primeira daqueles que, sem terem visto, acreditaram. Então Maria é aquela plenitude, acredita. No momento que acontece o fato, ela é plena, ela acredita na hora. Né? Ela permite a ação de Deus. Situação semelhante foi a de Abraão, quando apesar da idade avançada, foi-lhe prometido um filho. A Escritura diz, quase com ar de triunfo e de maravilha. Abraão teve fé no Senhor e considerou isso como justiça, como santificação, salvação. Então a palavra justiça aqui significa santificação, perdão dos pecados, e significa a salvação dada gratuitamente por Deus. Então, Abraão foi justificado, significa santificado, teve seus pecados perdoados, teve a salvação, a graça de Deus agindo nele, foi salvo através de Deus. Então essa palavra justiça significa a santificação e a salvação de Deus realizada em Abraão através da fé. Com muito maior triunfo podemos nós agora afirmar isso de Maria. Maria confiou em Deus e Deus creditou-lhe isso como justiça. A mesma coisa que Moisés, como santificação e como salvação. É o maior ato de justiça levado ao termo na terra por um ser humano, menor apenas do que de Jesus, que porém é Deus também. Então o maior ato de ação de Deus, né, que houve em um ser humano foi na Virgem Maria. São Paulo afirma que Deus ama quem dá com alegria. E Maria disse o seu sim a Deus com alegria. O verbo com o qual Maria expressa o seu consentimento e que é traduzido como fiat ou como faça-se, no original está no optativo, genoit. Ele está aqui falando como está no grego, né? Eles classificam um pouco a palavra, a forma de ser. A forma gramatical, né, da palavra de Deus. Então, como a palavra está, a frase, o verbo, como é que ele está, tá certo? Então, aqui é optativo. Optativo que não expressa uma simples aceitação resignada, mas um vivo desejo, né? Então, o verbo está dizendo que é um vivo desejo, uma opção fundamental. Estou optando, estou desejando, estou querendo a ação de Deus em mim. É como se dissesse, eu também desejo com todo o meu ser o que Deus deseja. Faça-se logo o que ele quiser. Né? Então é profundo, é uma entrega total. É uma opção fundamental, uma opção radical por Deus. Como dizia Santo Agostinho, ela concebeu Cristo no seu coração antes de concebê-lo no seu corpo. Em Maria vemos a importância da fé. Não há som nem música, onde não há um ouvido capaz de ouvir, ainda que ressoe no ar melodias e harmonias sublimes. Não existe graça, ou, ao menos, a graça não pode agir quando falta a fé que a acolha. Como a chuva nada pode fazer germinar até encontrar uma terra que a acolhe, assim também a graça não pode encontrar a fé. Né? É pela fé que nos tornamos sensíveis à graça. Então,
tem que haver fé para que a graça possa agir. A fé é a base de tudo. É a primeira e a melhor obra a ser cumprida. A obra de Deus é esta, de Jesus, que acrediteis. Então a fé é muito importante, acreditar, confiar. A fé é tão importante porque é a única que conserva a graça, a sua gratuidade. Não procure inverter as partes, fazer de Deus um devedor e do homem um credor. Assim, então eu fiz tal coisa, são as minhas obras, e porque eu fiz minhas obras, então mereço ser premiado por Deus. Né? Sou bonzinho, certinho, faço coisa boa, então Deus me dá a salvação. Não, Deus me dá a salvação apenas pela fé. Deus não dá a salvação para mim porque eu fiz coisas boas. Mas Deus dá a salvação para mim gratuitamente porque eu creio nele, porque tenho fé nele. Então o que me conduz à salvação é a fé. Eu acredito em Deus, eu me entrego a ele e por isso ele pode agir em mim. Então a salvação acontece apenas por fé. Por isso a fé agrada tanto a Deus que ele, no seu relacionamento com o homem, faz praticamente tudo depender dela. Tudo que Deus age conosco realmente depende da fé. Então fé é acreditar em Deus e é se entregar totalmente nas mãos de Deus, permitindo que ele haja em nós. Graça e fé são esses os dois pilares da salvação. São para o homem os dois pés para andar, ou as duas asas para voar. Não são, porém, duas coisas paralelas, como se Deus viesse a graça e de nós a fé. Então, Deus vem a graça, nós a fé, são duas vertentes. Dependendo assim a salvação em partes iguais, de Deus, de nós. A graça vem de Deus, a fé de nós. Então, como se nós participássemos meio a meio, né? 50% vem de Deus, a graça. E 50% vem de mim, a fé. Né? Não é isso. Ele está dizendo aqui, canta a mesa, que não é dessa forma. Ele vai explicar como que é então. Seria um engano se alguém pensasse, a graça depende de Deus, mas a fé depende de mim. É um engano. Juntos, eu e Deus fazemos a salvação. Não é nada disso. Normalmente estaremos fazendo de Deus um devedor, tá certo? Porque eu entro com metade e espero a metade dele para ser salvo. Não é assim que funciona. Normalmente estaríamos fazendo de Deus um devedor, alguém que, de algum modo, depende de nós e que deve partilhar conosco o mérito e a glória. São Paulo tira qualquer dúvida quando diz, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso, isto é, o fato de acreditarmos, ou mais globalmente, o fato de sermos salvos pela graça através da fé, o que é a mesma coisa, não vem de vós, a fé é dom de Deus. Então, tanto a graça vem de Deus como a fé vem de Deus. Essa que é a ideia que está colocando aqui, tá certo? Então, a fé é um dom de Deus. Não é assim que fazemos no batismo? Quando você traz uma criança para ser batizada, a igreja pergunta, o que é que você pede para Deus? Para a igreja, dom de Deus. A igreja. Você pede o que para a igreja? Para o seu filho? Você vai dizer a fé. Então, se você pede a fé, é porque a fé é um dom. A fé é uma graça, como a graça propriamente dita. Tá certo? Então, a fé vem de Deus. A fé é um dom de Deus. Então, a graça é um dom de Deus e a fé também é um dom de Deus. Os dois são dons de Deus. Então, não é a graça de Deus e a fé do homem. Não. Tanto a graça como a fé, os dois são dons de Deus. O que agora nos interessa é esclarecer alguns aspectos da fé de Maria, que pode ajudar a igreja de hoje a crer mais plenamente. O ato de fé de Maria é muito pessoal, único e não se pode repetir. Né? Consiste em confiar em Deus e entregar-se completamente a Ele. É esse que é o ato de fé. Eu confio plenamente em Deus, me entrego totalmente a Ele. E ter fé é isso. É um relacionamento de pessoa para pessoa. Creamos também nós. A contemplação da fé de Maria leva-nos a renovar, antes de tudo, o nosso ato pessoal de fé e de abandono a Deus. Sou eu agora que tenho que acreditar em Deus e tenho que me abandonar totalmente em suas mãos. Daí a importância decisiva de dizer a Deus, uma vez na vida, um faça-se, fiat, como de Maria. Então, pelo menos uma vez na vida, eu tenho que me entregar totalmente nas mãos de Deus. Quando isso acontece, temos um ato envolto no mistério, porque implica ao mesmo tempo graça e liberdade. É uma espécie de concepção. A criatura não pode fazer este ato sozinha, por isso Deus ajuda sem tirar sua liberdade. Quer dizer, Deus suscita em nós a fé. Aí com a fé eu recebo a graça. Então Deus age primeiro, suscitando a fé. Através da fé eu abro o meu coração e recebo a graça de Deus. Então, na verdade, Deus é que faz tudo. Eu tenho que entrar com a permissão.
com a aceitação, com o consentimento, com o abandono a Deus, sem tirar minha liberdade. Deus propõe a salvação e eu devo responder livremente se eu quero ou não, se eu aceito ou não essa salvação. Por isso tem que ter um faça-se, né? É a permissão, faça-se em mim. Fiat, faça em mim segundo a tua vontade. O que se precisa, pois, fazer é simples, diz Cantalamessa. Depois de ter rezado, para que não seja uma coisa superficial, é preciso dizer a Deus com as mesmas palavras de Maria. Eis aqui o servo ou a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Sim, meu Deus, digo amém a todo o teu projeto, entrego-me a ti. Então, fica quieto, silencia e permite Deus agir. É isso. Sempre em oração. Fique em oração, fique em silêncio, entre em oração contemplativa, entre em estado de adoração e nesse momento se entrega a Deus. Né? Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Então tem que haver toda uma entrega nas mãos de Deus. A oração Santa Teresa d'Ávila, no Catecismo, parágrafo 227, diz o seguinte sobre a oração contemplativa. É uma coisa muito bonita. O que é a oração, né, de Santa Teresa d'Ávila? É ter confiança em Deus. Ai, que bonito. Em todas as circunstâncias. Mesmo na diversidade. Quer dizer, confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo nos problemas. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime admiravelmente tal atitude. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Olha que oração linda de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que nós possamos nessa quaresma entrar nesse espírito. Então, a oração contemplativa é sentir a presença do Espírito Santo dentro de nós e permitir que ele haja nos curando, nos libertando, nos trazendo luz, iluminando as trevas. Né? É assim que Deus agiu na Virgem Maria, assim que Deus vai agir em cada um de nós. Né? Então, estamos explicando aqui como Cantalamessa fala, o que eu faço? Fica quieto. Né? Fica quieto e deixa Deus agir. Silencia, abre o coração, né? Entre estado contemplativo, entre estado de adoração e permita a ação de Deus. A ação do Espírito Santo nos renova e nos faz sentir como Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. A sua imagem, o que somos realmente, alma imortais que estamos aqui, no corpo encarnado, e a semelhança, toda a força, o poder de Deus, a glória de Deus agindo em nós. Então, eu espero que tenha gostado dessas pregações, tenha ajudado a você. Vamos ver se todos os anos nós fazemos, tá? E muitas outras pregações, outras coisas, você encontra no meu canal do YouTube, entre lá, tá bom? Então, nós temos o que nós temos lá? Nós temos homilias, retiros, orações, relaxamentos, querigmas, hora santa, exercício espiritual, muitas coisas no canal do YouTube. Então, você subscreve no meu canal e vai ter acesso a todas essas coisas, tá? Para que em vários momentos você possa fazer e participar. E eu quero fazer um convite especial para você que tem nos acompanhado. Então, fazer uma hora santa online, né? Ao vivo, comigo, pelo fim da pandemia. Então, essa oração, a hora santa, será feita dia 30 agora, do 3, terça-feira santa. Em 2 horários, às 2 da tarde e às 8 da noite, para que cada um possa escolher mais. Ou pelo meu Facebook, ou pelo Facebook da paróquia. Então, repetindo, terça-feira, dia 30 do 3, terça-feira santa, às 2 da tarde e às 8 da noite, ao vivo, transmissão ao vivo online. Eu estarei diante do Santíssimo, junto com vocês, quiserem participar comigo, fazendo um momento de adoração, um momento de contemplação, como nos convida a Cantalamessa, para nos entregar totalmente às mãos de Deus, permitir que Ele haja em nós e possa parar essa pandemia. Então participe com a gente, tá? Não se esqueça, não precisa de inscrição, basta você acessar o Facebook nestes horários. Então façamos oração, então. Nossa Senhora, façamos todos juntos. Nossa Senhora do Silêncio, obrigado por nos ajudar a silenciar
para ouvirmos a voz de Deus. Ajuda-nos para que nesta quaresma abandonemos o nosso ego e coloquemos em seu lugar Deus. Amém.